O técnico Juan Pablo Vojvoda, em coletiva, após um empate em 1-1 contra o Botafogo da Paraíba, lá em João Pessoa, fala um pouco sobre a partida. Ele comenta a avaliação de algumas estreias, como do Sebadios, da nova linha de defesa com Landázuri, Sebadios e Benevenuto. Também comenta um pouco sobre uma suposta falta de entrosamento, sobre uma ausência de variação tática, sobre a falta de criação de jogadas ofensivas nessa partida e o quanto isso impacta na temporada de um modo geral. Considero que foi uma entrevista bem crítica, né? Porque ele teve realmente que distinguir essa partida das outras jogadas anteriormente. Então, uma entrevista muito interessante. Separei alguns trechos aqui para a gente debater, para a gente mostrar, para a gente explorar aqui nesse vídeo. Peço que, antes de mais nada, você deixe o seu like, porque já ajuda muito o nosso trabalho. Lembrando que este conteúdo ele existe em função da 1xBet, que é uma das patrocinadoras do Glória e Tradição. A 1xBet é uma das casas de apostas mais relevantes do país. Então, se você quer conhecer a 1xBet, na descrição desse vídeo tem um link, tá? Você clica lá no link ou então você aponta a câmera do teu celular aqui para esse QR Code, você vai direto lá para o site da 1xBet. Veja todas as odds, eles cobrem todos os campeonatos, várias modalidades diferentes. Então, é um site muito bacana para você que gosta de apostar. Caso você queira fazer o seu cadastro lá na 1xBet, você ainda pode utilizar esse código promocional aqui, Glória e Tradição, sem acento e sem cedilha, e a partir desse código você vai receber em bônus o valor que você fizer de depósitos em até R$ 1.200. Então vá lá, conheça a 1xBet porque ela aposta no Glória e Tradição, ok? Vou soltar a vinheta e na volta vamos comentar o que de mais importante o treinador Vojvoda analisou a partir do resultado de ontem, resultado que o torcedor obviamente avalia como negativo. Bom, o primeiro trecho que eu acho que é importante da gente colocar é a partir de uma pergunta feita pelo Mário Kempis e pelo Breno Rebouças, que é basicamente eles pedem uma avaliação de como ele entendeu, né, o funcionamento da nossa linha defensiva a partir do uso ali de dois estrangeiros, né, o Landázuri pela direita e o Sebadios pela esquerda, compondo ali o trio de zaga com o Marcelo Benevenuto, que já é o nosso tradicional zagueiro da sobra. Vou colocar aqui para a gente ver um pouco como foi a resposta do Vojvoda. Bueno, con respecto a la primera pregunta sobre o tres jugadores, ellos como todos o necesitan o partidas, entrar en un funcionamiento de Chimi. Vamos a continuar trabajando para que les incorporen rápidamente lo que nos necesitamos de él y que ellos también aporten lo que cada uno ten para Chimi. Con respecto a posición de Landázuri, o primeiro tempo, a partir del minuto 20, eu decidí o trocar o sistema defensivo. Pasamos de jugar a una línea de 3 a una línea de 4, y lo que você o tal vez olió es una disposición más alta en cuanto a posicionamiento de Landázuri, por ese motivo también. Él atacó más como un lateral derecho que como un zaguero derecho. A partir del minuto 20 del primer tiempo se jugó por orden meas con una línea de 4 porque hallé que adversario estaba o provocando daño y yo acredito que o mudanza de ese sistema o permitió un poco más de control en cuanto a nuestra fase defensiva. Bom, olha só que interessante, né? O Vojvoda fala, inclusive, da necessidade, né, de ter variado aí taticamente durante o jogo. Ele começou com uma linha de 3 e
sentiu realmente aí um calor, né, do Botafogo, principalmente ali do lado esquerdo do ataque deles, do lado direito da nossa defesa, sobretudo com o Nicolas, né, um jogador muito agudo. Estava jogando o Leilson pelo lado direito, que também deu um apavoro, mas principalmente pelo lado esquerdo com o Nicolas. E teve uma hora que ele mudou essa linha de 3 para uma linha com 4 jogadores e o Landázuri se transformando ali num lateral direito. Então ele atribui muito isso também à falta de entrosamento dos jogadores. Assim, ele não deu ênfase no Ceballos, mas também é fato, né? Um jogador que está fazendo a primeira partida no futebol brasileiro, então requer também uma adaptação e uma movimentação, e você ainda tem uma troca de esquema tático durante o jogo. Com 20 minutos do primeiro tempo, Fortaleza já teve que mudar o posicionamento da sua defesa justamente pelo dano, né, como o Voivoda falou, que o Botafogo estava causando à nossa defesa. Na sequência, o Charles Gaspar, ele pergunta o que é que está faltando para o Fortaleza apresentar o bom futebol que apresentou em vários momentos na temporada passada, e ele pergunta se isso tem alguma relação com a ausência do volante Ederson. Tá? Eu vou colocar aqui para a gente ver o que é que o Voivoda respondeu com relação a isso. Posição mais ampla. Bueno, acho que o partido con Ceará y partido náutico, o Chimi respondió a funcionamiento que habíamos oleado año pasado. O siempre o comparaciones van a estar, y este es un año completamente o nuevo. En cuanto a lo que Voceo pregunta sobre Ederson, nós temos que ter a capacidade para substituir a um jogador importante como Ederson. E hoje Chimi, a verdade, o primeiro tempo não encontrou o funcionamento que nós o queremos. Eu confio em que Chimi responderá en el momento que tendrá que responder, y trabajará mucho para cada día. Interessante demais essa colocação aí do Voivoda, porque ele coloca o seguinte: eu entendo que o time vai responder quando tiver que responder. Então ele é meio que ele compreende assim que a gente está vivendo de fato um período que é uma pré-temporada, né? Isso a gente vem falando aqui no Glória e Tradição há um bom tempo. Assim, olha, essa primeira fase da Copa do Nordeste vai ser uma espécie de laboratório, vão ter muitas trocas, muitas movimentações. Do jogo do Souza para o jogo do Floresta foram 6 modificações, depois voltou para mais ou menos a formação original contra o Ceará, e agora já tem mais algumas. Contra o Náutico teve uma semana, né? Então pôde repetir a escalação, e agora novamente faz mais 6 trocas. Então ele está usando esse momento, inclusive, para fazer esses testes. Hoje nós tivemos um 3-5-2, depois um 4-4-2, como o Voivoda mesmo falou na coletiva, e depois a gente passou para 3 atacantes. O Fortaleza terminou com Moisés na esquerda, De Pietri na direita, Romero centralizado, mas rapidamente ele foi substituído pelo Igor Torres, que passou a ser o centroavante. Então, ele está testando, né? Ele está modificando o esquema. Os resultados acabam não acompanhando, e isso deixa a gente muito chateado, muito apreensivo, mas eu acho que o Voivoda está entendendo o lugar desses jogos, né? Óbvio que ele fica chateado com o desempenho, mas ele meio que entende esse momento da preparação. Inclusive, para mostrar um pouco essa chateação, o Yuri Pinheiro, lá do Razão Tricolor, ele pergunta um pouco sobre esses problemas defensivos que nós apresentamos nos últimos 2 jogos, contra o Náutico e contra o Botafogo, o peso, né, desses 3 empates consecutivos para o psicológico do torcedor e para o grupo também, de um modo geral, e especificamente sobre a falta de criação ofensiva, que chamou muita atenção nesse jogo. Mesmo no jogo contra o Náutico, o Fortaleza conseguiu criar várias oportunidades, e nesse jogo contra o Botafogo não foi assim. A gente não teve um poderio ofensivo que chamou a atenção, e o Voivoda fala um pouco sobre isso agora. Bueno, Yuri, tengo que dividir a su pregunta en 3, según lo que você comenta. O primero es o tercer empate o consecutivo. Eu analizo muito o funcionamento de Chimi. Eu acho que o funcionamento com Ceará e Náutico, o Chimi respondió a ese funcionamento. Eu também sou sincero, e hoje o principalmente o primeiro tempo, Chimi não encontrou o funcionamento.
Em quanto a se hoje o sofrimos ou transitamos, eu acho que o gol de adversário foi através de um cruzamento. Chimi esteve un poco más o compacta, pero también es verdad que tenemos que o continuar mejorando esas situaciones. En cuanto a funcionamiento, jugadores que están o llegando, es o totalmente o normal. Hoy o Chimi que comenzó a la partida no fue lo mismo que la partida de Ceará y Náutico. Tuvimos, acho que 6 mudanzas con respecto a uno u otro partido. También de eso eu saco o conclusiones y es importante ter a todos los jugadores o comprometidos y el entrenador poder sacar conclusiones para o día de mañana tener mucho más claro o lo que Chimi necesita. Bom, veja só como essa fala ela é importante, tá? O que é que o Voivoda está dizendo? Uma partida como essa, ela é importante para o treinador tirar conclusões, tá? Por isso que eu sempre falo, esse momento é um momento de avaliação, tá? Muitos jogadores aí sendo testados, formações sendo pedidas, pediram para o Romero ser titular, pediram para testar os zagueiros que não vinham sendo aproveitados, né? É um momento de experimentar o elenco. É um momento de testar não só as formações, como eu já citei na questão anterior, mas também as peças individualmente, né? Como é que funciona ali Romarinho e Romero? Como é que funciona o Vargas com relação ao Lucas Lima? O Felipe pode ser titular, né? Todas essas experiências aí, elas estão sendo traçadas, né, nesse momento do campeonato. Assim, a 5ª rodada da fase classificatória da Copa do Nordeste, Fortaleza segue líder do seu grupo. Então, assim, é um momento de fazer esse tipo de análise, esse tipo de leitura e esse tipo de experimento. Então, o Voivoda me parece nessa coletiva muito lúcido com relação ao que realmente é possível fazer neste momento, tá? E a última pergunta que eu separei aqui é uma pergunta do Sérgio Moura, que ele fala novamente sobre essa história da falta de entrosamento, do funcionamento da equipe, e o Sérgio faz uma pergunta a partir de uma leitura de que hoje o Fortaleza não conseguiu ter variações dentro de campo, né? O que já foi um pouco explorado na pergunta anterior, mas a perspectiva do repórter foi essa, e o Voivoda responde a essa questão agora. Bem, eu coincido a partida de hoje, lo que você menciona. O partido de Náutico eu analicé luego después, o partido friamente, y o partido de Náutico Fortaleza teve muchas situaciones de gol. No pudimos concretar esas situaciones, o vuelto a repetir. No fue el mismo partido de Náutico que este partido hoy con o Botafogo. En cuanto a funcionamiento o jugadores nuevos o mudanzas que eu realicé en esta partida, es muchas veces o suele acontecer que cuando o Chimi sufre muchas mudanzas, su funcionamiento no es lo mismo porque los jugadores no son los mismos y no mismas características. Essa é minha resposta com respeito à sua pergunta. Bom, tá aí o Voivoda respondendo mais uma, e ele fala, né? Você coloca jogadores diferentes para jogar, você vai ter características diferentes e vai ter um jogo se produzindo também de uma forma distinta, né? Se você tem um centroavante mais fixo, com menos dinâmica, com menos mobilidade, você tem um formato de jogo, né? Se você tem um volante mais passador, se você tem um volante mais agudo, um volante de jogadas mais verticais, você tem um outro perfil, né? Se você tem um zagueiro de uma melhor saída, de uma melhor construção de jogo, você tem um resultado com relação ao outro. Então, e também entender o momento físico e o momento de adaptação de cada atleta. Então, assim, a gente vive falando, estamos em pré-temporada, né? É óbvio que a gente quer os resultados, a gente se pauta muito pelos resultados,
mas é também entender um pouco isso. Eu vou ficar nessa linha. Eu acho que o tamanho do jogo muitas vezes afeta no tamanho da exposição dos jogadores, e o Voivoda deixa muito claro, né, que não houve tanto envolvimento dos atletas assim, foi um jogo realmente muito abaixo, mas a perspectiva para a temporada continua sendo muito positiva, confiança total nesse elenco que está sendo montado, nesse trabalho que está sendo realizado. Tenho certeza que até chegar na fase de mata-mata, tanto do estadual, né, que já começa na terça-feira da semana que vem, terça e sexta, devem ser os jogos das quartas de finais do Campeonato Cearense, como quando chegarmos também nas quartas da Copa do Nordeste, esse Fortaleza já estará na ponta dos cascos. É isso que o torcedor tricolor espera, ok? Se você gostou desse tipo de vídeo aqui, dessa reação às coletivas, tem muita pergunta ali que se repete, então a gente acaba separando as partes que eu julgo mais importantes para fazer comentários específicos aqui no Glória e Tradição. Se você gostou, cara, deixa o like, porque é uma forma de você sinalizar, ó, o conteúdo é bom, continue fazendo. Se você achou paia, deixa o dislike, não tem problema nenhum. Caso você ainda não seja inscrito aqui no Glória e Tradição, inscreva-se agora, aperte o sininho das notificações que você não vai perder nenhum conteúdo que for lançado. Lembrando que hoje, às 20 horas, assim como todo santo dia, temos live aqui no Glória e Tradição, vídeo de manhã, live à noite, sempre às 20 horas, exceto em dia de jogos, porque acaba sendo antes e depois, ok? Um abraço para todo mundo, saudações tricolores e nos vemos nas próximas.